Eu venho falando muito aqui nos nossos vídeos sobre a importância da rotina com o seu idoso, né? Vivo falando principalmente nos nossos shorts. Gravei recentemente um vídeo sobre a rotina noturna, sobre a rotina diurna, já tem mais de um vídeo sobre isso. E por que eu bato sempre nessa tecla, minha gente? Porque é importante ter uma rotina. Veja você é jovem, você é adulto, com 20, 30, 40 anos. Veja, se você mantém uma rotina para dormir, para acordar, você acorda com mais facilidade. E você que não mantém uma rotina, veja que você tem mais dificuldade. A rotina ajuda todo mundo, mas ajuda principalmente o idoso, né? No último vídeo que eu fiz sobre a rotina noturna, né, eu comecei ela, o quê? Lá no começo do dia. Por quê? Porque, de fato, para você ter uma boa noite de sono, você tem que ter um bom dia. E para você ter um bom dia, você tem que ter uma boa noite de sono. É um ciclo, uma coisa leva a outra, certo? Então vamos lá. Vamos recapitular essas duas rotinas para te ajudar. Primeiro, você acordou, ou se você é acamado, você filho, vai tirar seu pai da cama, sua mãe da cama, você cuidador. Você tem que estabelecer uma hora que seja confortável para você e para ele levantar, certo? E daí não pode ser uma hora muito tarde, porque isso vai atrapalhar lá na hora de dormir. Todo mundo, né? Todo mundo que vai dormir, que dorme, todo mundo dorme. Mas todo mundo precisa gastar energia, né? Para poder ficar cansado pro corpo querer dormir. Vamos combinar, minha gente? Então você precisa começar o quê? Ter um grande espaço de dia, né? Do período do dia e do período da noite. Então, acorde o seu idoso, né? Você vai colocar um horário para acordar, ou você idoso vai estabelecer um horário para você levantar. Que dê tempo de você ter uma boa rotina durante o dia, certo? Então você vai fazer o que? Você vai estabelecer um horário para acordar. Vou focar aqui em quem é acamado, em quem depende de outras pessoas, mas você que é independente pode adaptar isso para você. Mas para você cuidador, seja filho ou um cuidador profissional, vai estabelecer uma hora que o idoso, que é bom para eles acordar 9 horas, 8 horas. Hoje em dia os idosos, não sei o que acontece, eles não querem dormir 5 horas da manhã, eles estão acordados. Isso é ruim, né? Porque ele vai ficar costurando durante o dia e não vai dormir bem durante a noite. Mas isso é papo para um outro vídeo, tá bom? Vamos voltar aqui. Estabeleça uma hora de tirar seu idoso da cama. Chegou esta hora, você vai lá, dá bom dia pro seu idoso, dá beijinho, pede a benção, seja lá qual seja a sua rotina. Se inicia. Segundo passo, você vai abrir as janelas. Para quê? Para clarear, para que o cérebro do idoso entenda que claridade é dia, escuridão é noite. E assim ele vai começar a acordar. Vai tirando ele da cama, conversando, despertando. Não vai fazer de forma abrupta, puxando as cobertas com tudo. Vai lá, pai, mãe, seu Joaquim, dona Francisca, é hora de acordar, de começar o dia, tomar café, tomar remédio. Vai despertando, conversando, faz disso um processo. Então abre as janelas, abre as cortinas para já clarear o quarto, né, para dar a perspectiva de dia, né? Tirou o idoso da cama, se você tem a rotina de dar café, dar medicação antes do banho, já tira aquele pijama, coloca a roupa que estava no dia anterior, né? E já leva para tomar café, para fazer higiene, segue essa rotina, ou seja, de fazer higiene bucal antes ou levar para tomar café. Se você der café e medicação antes do banho, já leva para tomar café e em seguida você traz para quê? Para o banho. O banho ajuda a despertar. Veja você, quando você precisa trabalhar de manhã, você está morrendo de sono, você faz o quê? Você toma um banho para despertar. Porque o banho desperta o corpo inteiro. Acorda você. E no idoso, o banho faz a mesma coisa. Então, para quem dá café, primeiro dá café, em seguida já traz pro banho. E para você que não costuma dar café primeiro, e até o que eu recomendo, eu como cuidadora há mais de 10 anos, recomendo que você dê banho primeiro, porque o banho vai tirar qualquer vestígio de sono que tiver no seu idoso. E se ele está bem acordado, ele come melhor, ele mastiga melhor, ele engole melhor e ele tem menos riscos de engasgar. Entendeu?
O banho vai deixar ele acordado, vai dar para ele a plena certeza que é dia, que é hora de ficar acordado, de conversar, de bater papo, de gritar, de ele beliscar, de fazer o que ele tenha vontade. Porque vamos combinar, idoso belisca a gente de vez em quando. Mas ele faz isso quando ele está acordado, isso dá para ele a ideia de estar acordado. Então, dá o banho e depois você dá o café e a medicação, né? Claro, seguindo aí a sua rotina. Você não vai alterar totalmente a rotina do idoso do dia para a noite. Se você faz do primeiro jeito, que é dar café primeiro, quer vir para esse jeito que eu acho que é o mais correto, que é o melhor pro idoso, não é que é mais correto, gente. Cada um tem jeito de fazer as coisas mais correto para mim, segundo a minha visão, tá bom? Minha visão de mãe, de filha, de neta, de cuidadora. Banho antes do café da manhã vai despertar o idoso vai deixar ele melhor para passar o dia. Se você faz do primeiro jeito, quer fazer desse, faça aos pouquinhos. Vá fazendo uma adaptação de pouquinho em pouquinho, tá bom? Para que não seja muito abrupto para o seu idoso. Então, deu o banho, deu o café, deu a medicação. Seu idoso faz caminhadas, anda em volta do prédio, anda na calçada, toma sol. Melhor hora para tomar sol é de manhã. Então, se ele gosta de andar, leva ele depois do café para andar em volta do prédio, se mora em prédio, para andar na rua, se mora na rua, né? Ou para tomar sol na varanda, ou tomar sol na janela, se o idoso é acamado. Detalhe, às vezes o idoso é acamado e não sai da cama. Aí você vai dar banho, vai dar café e vai fazer com que a cama dele fique mais próximo de uma janela, para que ele tenha bastante claridade. Se o seu idoso anda de cadeira de roda, você vai levar ele para andar na cadeira de roda, na rua, no parque ou em volta do prédio. Se ele ainda fala e não gosta de andar, você não vai obrigar, você vai colocar ele numa varanda ou numa parte da sala onde pegue sol. Para quê? Para ele tomar a vitaminazinha dele, minha gente. Você, se puder ficar parada lá com ele, fique, porque você também precisa de vitamina D. Entendeu? Isso é de suma importância. Você vai abrir as janelas. Primeiro você vai dar bom dia para ele, acordá-lo, abrir as janelas para clarear, né? Limpar a ventilação, né? Ventilar o quarto, né? Levar as energias, as bactérias, os ácaros embora, certo? Você vai levar o seu idoso para o banho, se for essa a sua rotina. Depois você vai dar café, medicação e levar o seu idoso para dar uma voltinha em volta do prédio, da rua, ou pôr ele para tomar sol. Aí você vai adaptar segundo as necessidades do seu idoso, né? A mobilidade do seu idoso, quero dizer. Toma o sol, dá água. A água durante o dia é de extrema importância. Dá bastante água até as 6 da tarde. Depois você diminui um pouquinho para que o idoso não faça muito xixi na madrugada. E você não tenha que trocar e acordar o seu idoso. Ou ele, se ele levanta, não precisa ficar levantando na madrugada. Tá ok? Se ele assiste televisão, põe ele para assistir televisão. Tenta evitar programas muito pesados, né? Para não atrapalhar o soninho dele, né? Para não criar... Não sei se vocês sabem, mas quem tem Alzheimer às vezes tem alguns delírios, traz coisas da televisão para a realidade. É normal do diagnóstico. Então, se você puder evitar programas muito pesados, melhor. Viu? Voltando. Tive que dar uma pausinha aqui. Porque eu deixei a máquina enchendo, meu tanquinho enchendo. Até esqueci de desligar. Mas voltando. Até perdi o fio da meada, né? Então, deixa eu voltar a recapitular para não me perder. Você vai dar bom dia pro seu idoso, abrir a janela, né? Levar ele pro banho, dar a medicação e o café da manhã, levar ele para tomar sol, né? Importante, se o seu idoso tiver o mínimo de mobilidade e andar, é importante você estimular ele a andar, nem que seja alguns passinhos. Ele não consegue andar muito. Leva a cadeira de rodas lá para a volta do prédio, para a calçada, né? Ou seja uma varandinha pequenininha. Põe a cadeira de rodas em uma ponta, levanta o seu idoso e faz com que ele ande um pouquinho. Se você puder fazer isso com outra pessoa, para outra pessoa, tá logo atrás com a cadeira de rodas, muito melhor, que daí você consegue fazer um percurso maior e com segurança. Se o seu idoso anda com a bengala, mantenha um braço, ele apoiado com um braço e com o outro com a bengala. Se ele está com o andador, esteja sempre atrás dele
para que você possa apoiar caso ele venha a se desequilibrar ou ter uma fraqueza nas pernas. Isso é muito, muito importante. A gente parou na televisão. Se ele gosta de assistir televisão, põe ele para assistir televisão, mas tenha cuidado com os programas. Programas muito pesados atrapalham o idoso. Na hora da alimentação, se seu idoso ainda caminha, leve ele para comer na mesa, sabe? Ele deve almoçar na mesa mesmo, de preferência com a mão dele, se ainda tiver mobilidade para comer com a própria mão, né? Não importa que ele se suje, coloca um guardanapo, um pano de prato, uma toalhinha, né? Para evitar sujar a roupa, né? Faz um guardanapo, um babador que seja forrado de plástico embaixo, um tecido em cima, deixa ele comer, porque quanto mais ele tiver autonomia, melhor. Se o seu idoso é acamado, você vai deixar a cama a no mínimo 90 graus para evitar um engasgo, para evitar que ele aspire a comida, ok? Almoçou, sempre trazendo líquidos, sucos, né? Cafezinho da tarde. Se ele fizer alguma atividade extra, alguma atividade cognitiva, aproveite o período do dia para fazer jogos de tabuleiro, jogos de memórias, caça-palavras. Música ajuda muito o seu idoso. Faça o dia dele ativo. O idoso precisa ter um dia ativo para que à noite ele esteja cansado e durma. Aí daí vamos adiantar, desculpe aí o barulho dos cachorros, né? Só um minutinho. Cione! Cione é um problema. Ela não é um problema, ela é uma cachorra que protege a casa, então ela grita demais. Chegando à noite, você vai determinar o horário que o seu idoso vai dormir e daí você vai adiantar o jantar umas 2 horas, no mínimo, antes da hora dele dormir. Umas 2 horas antes dele dormir, você vai dar o jantar. De preferência, comidas leves, porque ele não tem nenhum problema no estômago. Então, dá uma comida leve para ele, né? Evita pão, carboidratos, coisas pesadas, só comidas levinhas, 2 horas antes no mínimo, né? Dá a medicação, aí daí você vai determinar, então a medicação para dormir, medicação que deixa ele mole, essa medicação você vai ajustar para ficar bem próximo à hora que ele vai para a cama. Se a medicação que ele toma é medicação tradicional, normal, para pressão ou diabetes, ele pode tomar antes, dá antes, para que ele tenha feito totalmente a digestão na hora que for para a cama. Você sabe que totalmente não fez, porque a digestão leva todo um processo, bastante tempo. Mas o começo dela, aquela parte mais pesada, ele já tem que ter feito, certo? Nesse momento, tomou o jantar, é a última água que você vai dar. Você pode até dar água à noite para o idoso, tem idoso que pede bastante água à noite, mas dá golinhos pequenos, para ele não ficar com a bexiga cheia e não ficar acordando toda hora para tomar água, tá bom? Então, você deu a água, deu a medicação, deu o jantar, ele fez a digestão. Ali você já vai mais para conversa e menos para televisão. Porque a televisão e computadores e outros eletrônicos, essa luz artificial atrapalha muito. Veja você, só para você fica no celular. No computador, quando você vai dormir, você demora para pegar no sono, porque sua mente não desliga. Né? A luz da televisão é como se fosse a luz do dia lá, tá dando pro seu cérebro a ideia de que é dia, que ele tem que ficar acordado, que ele tem que ficar ativo. Por isso, nessas 2 horas entre o jantar e ir pra cama, você vai tirar a televisão de circulação. Simples. Desliga, né? Desliga. Luzes, diminui as luzes artificiais de casa. Deixa uma luz mais amarelada, uma luz mais fraca, músicas, barulhos, vai diminuindo, faz disso uma rotina. Isso não vai servir só para o idoso, vai servir para todos da casa, vai ajudar todos a dormir melhor, né? Então, você 2 horas antes de levar o idoso para a cama, se ele vai para a cama às 9 horas, você vai parar, você vai começar esse processo às 9. Tirou a televisão, vem jantar, conversar, conta para ele como foi o seu dia, pergunta para ele como foi o dia dele, conversa sobre o que vocês fizeram, para que isso vá dando ao idoso a ideia que é hora de dormir, né? Que é hora de parar, de repousar. Fez tudo isso, vai escovar os dentes, que isso dá ao idoso, mais uma vez, a sensação de que é noite e é hora de dormir. Ponha pijama, isso ajuda muito. Não parece, mas ajuda a mente a entender
que é hora de dormir. Quando é que você coloca o pijama? Na hora que você vai dormir. Quando é que você tira o pijama? Na hora que você sai da cama de manhã. Então, isso vai fazer com que a cabecinha do idoso entenda que é hora de dormir. O cérebro dele, o nosso cérebro, ele é uma coisinha de rotinas. Ele segue bem as rotinas. Então, siga as rotinas que você conseguir dormir bem e você vai conseguir acordar bem, tá bom? Deixa eu desligar aqui, minha gente, ligação. Então faz isso. Escovou os dentes, pôs o pijama, vai pra cama. Naquele momento de cobrir o idoso, conversa um pouquinho mais com ele, bate um papo, baixa a voz. Eu sou um ser humano que falo muito alto, né? E eu tenho uma paciente que ela fica menos. Quanto mais eu tô empolgada, mais alto eu falo. Então, na hora de dormir, eu tento controlar o meu tom de voz para falar. Não que eu vou falar baixinho, mas eu vou falar mais suave, sabe? Mais natural. Mesmo focando a minha mente que tá na hora de dormir, que o idoso precisa que eu fale baixo. Outra coisa que ajuda muito o idoso a dormir é uma música, som de chuvas, som de vento, de passarinhos. Isso ajuda muito os idosos a dormir. E eu faço isso, ajuda muito. Então, se você for ver toda a rotina que você teve durante o dia, até a hora de dormir, vai ajudar com que o seu idoso durma bem à noite. E se ele dorme bem à noite, ele tem uma noite de sono confortável, né? Ele vai acordar bem durante o dia. Outra coisa, isso é importante, minha gente. A maioria dos idosos tem dificuldade de controlar a sua temperatura. E por onde é que você vê isso com bastante frequência? No pé. Se tá frio, o pé fica muito gelado. Se tá quente, o pé fica quente. Então testa. Não cobre o seu idoso demais, que ele vai ficar com calor e ele não vai dormir. Não deixa o pé dele sem meia, que não vai esquentar o corpo, ele vai ficar com frio e ele não vai dormir. Então, verifica. Aqui em São Paulo, pelo menos, a temperatura é louca. Tem uma hora que eu vou dormir, tá congelando. No meio da noite, tá pegando fogo. Então, o que é que você faz? Tá frio? Coloca a meia no seu idoso. Tá calor? Vai lá no quarto dele no meio da noite. Se tá calor pra você, vai lá e verifica pra ele. Se você perceber que ele tá acordado, tá se mexendo muito, tira a meia. Coloca uma meia mais fresquinha. Meias quentinhas e meias que não aperta, que não machuca, sabe? Que não trava a circulação, que não deixa inchado aqui metade da perna. Isso ajuda. Pijamas confortáveis de algodão, que não incomoda aqui embaixo dos braços, que não é difícil de colocar, ajuda também. Então, se você seguir todas essas dicas que eu dei aqui neste vídeo, o seu idoso vai dormir uma noite boa, uma noite muito boa, muito tranquila, uma noite toda ou pelo menos parte da noite. Se o seu idoso acorda de madrugada, oferece um chazinho, nada de refrigerante, de suco, um chazinho, nada de café ou leite, chazinho de camomila, um chazinho de capim-santo, né? Que o chá vai ajudar a relaxar o corpo e ele vai voltar a dormir. As outras coisas vai estimular e ajudar ele a ficar acordado. E à noite ele quer que ele durma. Outra coisa, tenta fazer com que ele não durma durante o dia. Ou dê só um cochilo depois do almoço, por exemplo. Porque se ele cochila muito durante o dia, à noite ele não tem sono. Tá bom? Então, se você seguir todas essas dicas que eu dei até aqui, seu idoso vai dormir melhor e vai acordar melhor, né? Vai ser rotinas que você vai conseguir adaptar para a sua vida. Eu lhe garanto que se você fizer isso durante o mês inteiro, todos os dias, no segundo mês o seu idoso vai estar mais ativo durante o dia, né? Vai estar mais disposto a fazer as atividades durante o dia e ele vai dormir melhor à noite. Você, idoso que é autônomo, que consegue fazer suas coisas sozinha, faça isso também. Se você fizer isso direitinho durante o mês inteiro e não funcionar, pode vir aqui e me falar, que eu faço um vídeo retirando o que eu estou dizendo. Pode fazer isso, mas você tem que fazer direito. Você tem que fazer todo dia, tá bom? Estamos combinados assim? Se você gostou desse vídeo, gostou dessas dicas, dessas orientações, tudo isso é baseado nos meus conhecimentos, na minha vivência, né? Nos idosos que eu já cuidei, na minha experiência como cuidadora.
né? Eu não sou nenhuma especialista do sono, não sou nenhuma médica, eu sou professora da profissão, sou cuidadora da profissão. É nessas áreas que eu tenho conhecimento, né? E tudo que eu falo aqui nesse canal é baseado nos meus conhecimentos, né? Na minha experiência. Na minha experiência, isso funciona. Então faz isso. E depois você me fala aqui nos comentários o que você achou. Se você conhece outras formas de fazer com que o idoso durma melhor à noite, também deixa aqui nos comentários para mim que eu faço um vídeo contando dessas suas dicas. Já deixa aquele like maroto para ajudar o nosso canal a crescer. Nem é um canal bem pequenininho, mas focado em ajudar todo mundo que nos acompanha. Tá bom? Então já curte o vídeo, compartilha com aquele amigo que precisa. Se não é inscrito, já se inscreve no canal. E se é inscrito e não ativou o sininho das notificações, já ativa o sininho para que você consiga saber sempre que eu posto um vídeo. Vídeos longos eu posto aí 2 por semana, no máximo. Mas vídeos curtos, shorts, 10 shorts, todos os dias, todos os dias, né? Com dicas super úteis para o seu dia a dia. Combinado? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.